E nós vamos continuar com as notícias dos principais jornais aqui de São Paulo. Eu recebo o doutor Eduardo Leite, como sempre. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Hoje tem notícia boa, pelo amor de Deus. Algumas, pelo menos, já meio a meio, já ajuda bastante. Já ajuda, né? Um pouquinho, pelo claro, menos, não, né? Por favor. O mundo precisa sorrir mais. Ninguém aguenta mais chororô, tristeza, roubo, essas coisas todas. Precisamos de notícias boas, né? Nesse ano de 2013. Esperança, no mínimo. Vamos ter. Você vai ver. Eu quero ver. Temos fé. Pra sempre, né? Então vamos lá para a Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Governo de São Paulo proíbe polícia de socorrer vítimas. Essa matéria é interessante. Porque o que acontece? Que hoje você sabe que qualquer ação da polícia, os próprios policiais fazem o socorro. Confronto com a própria polícia, bandido com polícia, enfim. E agora o governo resolveu proibir. O governo proíbe polícia de socorrer vítimas de crime. E aí o que acontece? Nós temos duas mudanças em relação à questão dessa matéria. Primeiro, preservação de local de crime para poder apurar o crime. E isso tem uma consequência. E qual é a consequência, Marisa? O que ocorre? Quando a polícia entra em confronto com o bandido, muitas vezes faz o socorro e morre a caminho e muitas vezes já se encontra morto. Sim. E você destrói o local, a apuração, né, do local do crime, como nós temos visto ultimamente. Então a matéria aqui trata e o governador decidiu que o secretário fez a sugestão e de preservar o local do crime e os crimes de homicídio, tentativa de homicídio, latrocínio e resistência de morte, as vítimas só poderão ser atendidas pelos socorristas ou se não pelo SAMU. Tá? Isso é uma mudança. É importante, lógico que você tem um lado negativo que diz respeito à questão, de repente um policial pode salvar uma vida em função do ferimento que a pessoa recebeu. Então ele trata aqui também, o próprio secretário de Segurança aborda essa questão, né? Então eu acho que isso é importante, isso é uma mudança, porque o SAMU passa a socorrer essas pessoas e consequentemente o local passa a ser preservado para poder fazer uma investigação. Será que vai ter algum tipo de regra pro SAMU tomar cuidado para não mexer tanto no lugar? O que vai ocorrer é o seguinte, a rapidez do SAMU no atendimento a essas vítimas. Isso sem dúvida nenhuma. Só a agilidade. E a outra mudança é com relação à questão da elaboração do boletim de ocorrência, que antes era a resistência seguida de morte, ou seja, quando havia confronto entre a polícia, o boletim de ocorrência era registrado dessa forma e ia ser apurado. Agora passa a ser morte decorrente de intervenção policial. Tá? Então o que? Tira aquela questão, aquele rótulo negativo de que a pessoa teria morrido em função de um confronto. Né, com a polícia. Então essa é uma matéria, eu acho, tem um lado positivo, sim, e que obviamente os próprios policiais vão tomar um pouco mais de cuidado para poder fazer aí nos confrontos principalmente, tá? Eu acho interessante porque na verdade um profissional vai socorrer a pessoa, né? E não é um policial que vai sair arrastando a pessoa para dentro da viatura. A outra aqui nós temos Estado de São Paulo. Poupança tem captação recorde no ano. Tá? O que acontece? Nos anos anteriores, com o retorno menor, poupança bate recorde de captação em 2012. Só para você ter uma ideia, o ano de 2010 nós tivemos, que era o último recorde, 38 bilhões e 700 milhões durante o ano. Só no mês de dezembro, o depósito foi de 9 bilhões. Então teve aí um acréscimo bastante. O ano fechou com 49 bilhões e 700, um resultado de 250% em relação a 2011. E aí nós vamos ter aí um resultado de 496 bilhões de reais na poupança, né? Que são reservas do governo. Então aí tem a questão de maio, nós tivemos uma mudança de maio de 2012 para frente, nós tivemos uma mudança nas regras da poupança, né? Quem tinha poupança antiga, antes de maio, obviamente você tem uma correção maior.
a partir de maio uma correção menor. Então vai ficar um pouquinho acima aí da inflação, a correção monetária. Mas de qualquer forma aí aos poupadores uma boa notícia, ou seja, em que pese ter sido menor o retorno, os juros, entretanto nós tivemos aí um aumento substancial. As pessoas esperavam até que esse aumento não fosse existir e muito pelo contrário. E isso é positivo, por quê? Porque na verdade com esse depósito do mês de dezembro, só o mês de dezembro de 9 bilhões, demonstra que as pessoas não gastaram tanto, elas passaram o quê? A poupar dinheiro, né? E isso é importante para poder fazer até uma projeção para 2013, né? Então isso eu acho bastante positivo em relação a essa questão da poupança. Também achei. Aí nós temos aqui a questão ainda do racionamento. Sem chuvas, o país pode racionar a questão da energia elétrica. Sem chuvas, Brasil fica mais perto de racionamento de luz. Aqui tem uma coisa bastante interessante, que a Dilma teria anunciado aquela redução de 20% das contas de energia, tanto para a indústria provavelmente quanto para a pessoa física. Agora, com esse racionamento, né, chove menos e níveis dos reservatórios das hidrelétricas estão até 62% abaixo do registro do ano passado. Então significa que nós estamos com os reservatórios baixos, o que obviamente a energia tem que tomar cuidado, ou seja, não pode ficar com o chuveiro ligado muito tempo, ar-condicionado de uma forma mais racional. E com isso, se eventualmente tiver que ocorrer a um racionamento, nós vamos ter que opinar inclusive o próprio aqui o presidente da Abrage diz o seguinte: Neiva, acionamento das térmicas já compromete o corte prometido na conta. O que significa isso? Tem que usar gás ao invés de chuva, né? Ao invés, com os reservatórios baixos, tem que utilizar gás. E isso tem uma consequência, pode ficar mais caro a conta de luz, porque tem que importar energia da Argentina e da Venezuela, né? Isso é um ponto bastante complicado, porque obviamente pode haver, então as pessoas têm que tomar cuidado, né? Muito cuidado. Agora, desde já, para que não haja aí o racionamento próximo aí durante os próximos meses. Já pensou um novo apagão aí? 2001 nós tivemos um racionamento forte, né, que todo mundo sentiu substancialmente. Muito. Outra questão aqui que é do metro: inspeção veicular poderá incluir pneu, freio e farol. Então tá aqui, inspeção pode incluir itens de segurança. Eu acho isso muito positivo, porque na verdade, em que pese as pessoas não gostarem da inspeção veicular, porque você tem que fazer anualmente, aí tem uma proposta do atual prefeito, né, que é o Haddad, que modifica aí as regras. Inclui, de acordo com a sugestão do próprio Teixeira, que é o atual secretário do Verde, né, secretário do Meio Ambiente, secretário do Meio Ambiente, ele diz o seguinte, que Teixeira avalia que além da questão dos poluentes, é preciso verificar a situação dos freios, pneus, faróis e outros componentes que garantam a segurança de motoristas e pedestres. Acho interessante, mas será que o valor da taxa vai aumentar? Então, aí tem uma outra questão, porque nessa proposta, a Câmara, né, para mudar as regras, nós temos duas questões. Primeiro, os veículos novos passam a fazer inspeção a partir do 5º ano, né? E a taxa de 47, 44 será extinta. Então, e a inspeção passa a ser a cada 2 anos. Então a proposta prevê. Agora, o que acontece? Ocorre que a Câmara vai resistir a essa mudança. O que para mim é muito positivo, porque a inspeção a cada 2 anos, levando em consideração não só os poluentes, mas sobretudo a questão dos pneus, dos freios, dos faróis, de itens de segurança, você diminui aí a probabilidade de acidentes de trânsito. Então tem o lado positivo. E a extinção dessa taxa, principalmente nos carros mais antigos, o que não é tão justo nos carros tão novos. Por essa razão é que o carro vai passar a ser inspecionado a partir do 5º ano de fabricação, que atualmente não. Atualmente, ou seja, no ano seguinte você já vai ter que fazer a inspeção veicular. Então eu acho que isso também é bastante positivo. Ótimo. Aí nós temos aqui no Diário de São Paulo, INSS confirma a data do reajuste. Previdência libera a partir do dia 15 consulta ao novo valor do benefício dos 9 milhões e 600 segurados
que ganham acima de um salário mínimo. Inclusive, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso com a doutora Maria Faió, que ela vai esclarecer várias dúvidas sobre esse assunto exatamente. Que é legal que eles vão receber uma carta. Nós temos duas matérias, essa do INSS que fala a respeito do reajuste. Sim. E eu acho importante aqui, inclusive tem até um site www.previdencia.gov.br, aonde os aposentados podem acessar para verificar aí o seu reajuste. Porque você tem aí vários patamares, né? Você pode ter até 6% de aumento, né? Do ano de novo até novembro, né? E você tem que é acima da inflação do INPC, que é 5,42, que vai ser anunciado por esses dias. E para quem ganha o piso, o reajuste do INSS será de 9%, tá? E aí você tem todo 2006, 2007, 2008, 2009, aí tem uma comparação com relação aos reajustes. E dentre de 2006 até 2012, acho que 2012 só perdeu para 2010, que foi 6,08, e 2009, que foi 6,47. Os demais ficou abaixo de 6%. É bom saber que finalmente eles vão receber. Aí tem o reajuste. E aí nós temos aqui, no agora, nós temos aqui aposentado em 1990, tem direito de pedir a revisão pelo teto. Essa matéria também, que vai ser abordada pela advogada aí, especialista na área de previdência, ela vai poder explicar com maior propriedade. Aposentado de 1990 ainda pode pedir revisão pelo teto. O que acontece, na verdade? O que a matéria trata? Que havia aí uma questão que só poderiam entrar com a revisão até 10 anos do benefício. Então, por exemplo, a pessoa que tivesse se aposentado em 1990, podia até 2000 entrar com a revisão. Só que um juiz derrubou essa questão e disse o seguinte, que correção pelo teto pode ser solicitada a qualquer momento, né? A correção, né? Então eu acho que aí a doutora que cuida, que é especialista na área de previdência, vai poder explicar isso com maior propriedade. Vai receber. Exatamente, eu acho que isso é interessante porque derruba um entendimento, né? Esse juiz derrubou esse entendimento. Ótimo. Aí nós temos aqui uma outra ainda no agora, Messi quebra recorde de melhor do mundo. O argentino Lionel Messi, 25 anos, é o primeiro jogador de futebol a ser eleito o melhor do mundo pela 4ª vez consecutiva. O atacante do Barcelona recebeu a bola de ouro em cerimônia realizada pela FIFA em Zurique, na Suíça. O craque foi aplaudido de pé pelo público. Ele ultrapassou o brasileiro Ronaldo e o francês Zidane, que conquistaram 3 edições do prêmio a cada um. Aí ele fala, não tenho certeza se esse foi o meu melhor ano. Não me interesso nos recordes pessoais, penso mais nos recordes do time, disse Messi. Então eu achei super interessante. Agora, o que realmente nos surpreendeu aqui com relação a essa entrega desse prêmio do Messi foi o seguinte, o blazer dele, né? Acho que ele fez mais sucesso no blazer do que qualquer outra coisa, né? Ou seja, foi noticiário. A bola de ouro não foi tão chamativa quanto a questão aí do blazer utilizado, que aliás tava um todo, estilo muito elegante. Tem que ter personalidade para usar um blazer desse. E aqui tem uma charge de hoje que é interessante, que aí vem aqui o ministro dos esportes e o ministro das Minas e Energias, que é o Lobão, reclamando para Dilma. Primeiro, Messi foi eleito outra vez o melhor jogador do mundo. E o Lobão, o ministro Lobão, o racionamento está descartado, mas talvez seja preciso importar eletricidade da Argentina. Aí vem a gozação. E aí a Dilma retruca, o chato vai ser aguentar piadinhas do Maradona. Eu adoro essas charges. Bom, essas são as notícias para hoje. Pro Messi, que é considerado um dos jogadores mais completos aí do mundo, nada mais justo do que receber esse prêmio novamente. E deveria também receber um outro prêmio pela elegância. Né? Sim, tava estiloso. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua participação, como sempre. Já conseguiu colocar a notícia de todo mundo aí em dia, ninguém vai ficar viajando, como diz minha priminha. Bom dia para você, um bom programa para todos. Tá certo, tá certo.